Fala galera, aqui é o Marquinhos, professor do canal Suprema Química, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as chamadas ligações iônicas, tá bom? E aí pessoal, não custa lembrarmos que quando falamos em ligações iônicas, estamos falando entre íons, ou seja, a ligação iônica é a ligação que se estabelece entre íons. Íons podem ser cátions e ânions, tá bom? Cátions positivos, ânions negativos. Tá bom? E quando esses cátions e ânions interagem um com o outro, eles formam um retículo cristalino de um composto iônico, tá bom? Ou seja, a ligação iônica se estabelece através da interação entre cátions e ânions, né? E, de maneira geral, os metais que temos no nosso dia a dia, que formam os elementos que estão presentes no nosso dia a dia, que são distribuídos na tabela periódica, os metais são átomos grandes, com baixa energia de ionização e, consequentemente, os metais tendem a perder elétrons e se transformar em cátions. Tá? E os ânions, os ânions, por sua vez, geralmente são ametais, porque os ametais eles são átomos pequenos, com muita eletronegatividade, consequentemente eles tendem a ganhar elétrons e se transformar em ânions. Tá? Ou seja, a ligação iônica, ela de modo geral, se estabelece através da interação de metais, por isso que eu coloquei assim, metais mais, só para lembrar que a maior parte dos cátions que formam as ligações iônicas são metais, com ametais ou conjuntos de ametais, que eu coloquei aqui ametais menos, só para lembrar que geralmente os ametais que formam as ligações iônicas são os ânions que formam as ligações iônicas são ametais, tá? Então é cátion, ânion, metal e ametais, tá bom? E aí a gente forma a interação entre essas cargas. Essa interação entre cargas, essa interação eletrostática entre essas cargas faz com que formemos assim um retículo cristalino estável, tá? Com os cátions atraindo os ânions, que atraem os cátions, que atraem os ânions, e a partir daí nós falamos que se forma ligação iônica, tá bom? E como nós estamos falando sobre cargas de sinais opostos, interações eletrostáticas, não custa lembrarmos que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância, menor é a força elétrica que prende ou que repele os íons dentro de um retículo cristalino, beleza? Então, essa de maneira geral é como a ligação iônica se forma, através de cátions e ânions interagindo uns com os outros de forma elétrica, tá bom? Então eu escrevi aqui para vocês que geralmente metais e ametais formam a ligação iônica, tá? Existem exceções aqui, nos metais, nos cátions, por exemplo, o amônio NH4+, que num caso como esse, NH4+, ele é um cátion que pode interagir com ânions e formar a ligação iônica, tá? Tirando essas exceções, geralmente a ligação iônica é de metal com ametal, tá bom? E aí, pessoal, não custa lembrar, sempre é bom, importante lembrar que os principais ametais são Von-Cleveland-Brisk pH. Von-Cleveland-Brisk pH é um macetinho para lembrarmos os principais ametais. Esse macetinho ele fica muito importante porque na prova do Enem não tem a tabela periódica. Então guardar aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio são os principais ametais, Von-Cleveland-Brisk pH, faz com que fique mais fácil o estabelecimento, a visualização de quais ligações estão formando as substâncias das provas, as questões que vocês porventura fizerem, beleza? Então, geralmente a ligação iônica se estabelece entre metais e os ametais, que principalmente são esses, tá bom? E essa interação eletrostática, essa ligação iônica, ela é forte. Consequentemente, os compostos iônicos são sólidos a temperatura, ligação forte, muito presos uns nos outros, tá? Por causa disso e porque a gente tem uma ligação forte, o retículo cristalino é estável, tá? Então é uma forma cristalina, é um arranjo cristalino muito estável, é uma substância muito estável, tá? E aqui eu coloquei só para visualizarmos
mais e menos, lembrando que o mais representa os cátions, o menos representa os ânions, então aqui eu tenho um retículo cristalino que representa, por exemplo, um cristal de cloreto de sódio, tá bom? E aí, por exemplo, eu posso marcar aqui ó, esse ânion, né? E se observarmos esse ânion, ele vai ser atraído pelos cátions que estão à sua volta. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser repelido pelos ânions à sua volta. E, consequentemente, a gente vai ter uma estabilização daquele ânion em relação ao retículo cristalino. Tá? E, consequentemente, a formação do retículo cristalino a partir disso. Então é isso, é o balanço entre repulsões e atrações que forma o retículo cristalino e o estabiliza, tá bom? Como esse retículo cristalino é muito estável, esses metais, esses materiais, melhor dizendo, esses compostos iônicos, eles são duros e pouco tenazes. Ou seja, duros, eles riscam, eles têm a tendência em riscar outras coisas. Pouco tenazes é porque eles são pouco resistentes ao choque, ao impacto, né? Ao choque mecânico propriamente dito. Então, quando eu dou uma pancada no composto iônico, ele quebra de uma vez, né? Ao passo de que alguns materiais, tipo metais, quando você aplica uma força, ele primeiro ele fica flexível, ele enverga para depois quebrar. Um composto iônico não. Se você aplicar uma força suficientemente grande nele, ele pode romper, e ele rompe de uma vez, né? Então ele é pouco tenaz, tá? Isso acontece pelo seguinte: se eu aplicar uma força, por exemplo, nessa carreira de íons aqui, por exemplo, se eu aplicar uma força muito grande aqui, essa carreira de íons ela vibra e ela pode, por exemplo, só para visualizarmos, ela pode descer um pouco. E aí, consequentemente, a partir disso, íons de sinais iguais começam a aproximar uns dos outros. E aí, por causa disso, o retículo cristalino se desfaz, o que desestabiliza o sistema. Então, um exemplo disso é a casca do ovo. Quando eu pego o ovo e aplico uma força nele suficiente, ele rompe de uma vez. A casca do ovo ela não retém muito a força mecânica que eu faço nela, ela se rompe de uma vez, beleza? Então, compostos iônicos geralmente são pouco tenazes, beleza? Então, pessoal, nós estamos falando de substâncias muito presentes no nosso dia a dia, que tem uma característica muito importante, né? Outras características: solubilidade em água, tá? Vamos discutir um pouco sobre isso. Compostos iônicos podem ser solúveis ou insolúveis em água. Insolúveis em água, eu coloquei dois exemplos. O carbonato de cálcio, principal constituinte da casca do ovo, que eu acabei de citar anteriormente, o exemplo da pouca tenacidade dela. E eu coloquei aqui o cloreto de prata, também muito presente em questões de vestibulares, do Enem, das provas de ensino médio de vocês. Cloreto de prata, carbonato de cálcio são exemplos de compostos iônicos pouco solúveis, tão pouco solúveis que podemos dizer que eles são insolúveis em água, tá bom? Solúveis em água, eu coloquei dois exemplos também: o cloreto de sódio, que eu usei anteriormente para falar com vocês sobre o retículo cristalino, a estabilidade do retículo cristalino, e o nitrato de prata, tá? Também muito presente em questões de vestibulares, do Enem, dos livros e das questões do ensino médio, tá bom? Quando compostos iônicos são solúveis em água, por exemplo, o NaCl, significa que quando eu pego o NaCl sólido e jogo ele na água, os íons que formam o retículo cristalino, eles se separam, tá bom? Isso acontece eu estou representando aqui para vocês visualizarem a partir da interação das moléculas de água com esses íons. E aí, pessoal, o que acontece? Esses íons, eles ficam envolvidos por moléculas de água e passam a não interagir mais uns com os outros. Tá? Íon cátion não interage mais com esse íon ânion, porque as moléculas de água impedem a interação entre eles. Beleza? Então, consequentemente, desfaz-se a ligação iônica pela solubilização desse composto em água. Por causa disso, os íons ficam livres.
E também por causa disso, esses íons livres em solução fazem com que soluções com compostos iônicos dissolvidos conduzam corrente elétrica, tá bom? Então, o fato da gente ter essa desestabilização causada pela água no retículo cristalino de alguns compostos iônicos, a gente tem soluções aquosas que são, melhor dizendo, condutores de corrente elétrica, se tiverem íons livres. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Essas são as ligações iônicas que eu gosto tanto. E sigam-me lá no Instagram, dá uma força divulgando para os seus amigos. E nós nos vemos na próxima aula. Um abração, um beijo para vocês. Valeu!